Hoje eu vou falar sobre a mentira. Infelizmente, a mentira é um hábito que tem acometido muitos casamentos. O hábito de mentir um para o outro, de achar que falando mentiras ou inventando coisas vai conseguir minimizar o problema ou resolver o conflito, vai conseguir apaziguar o coração do outro, enfim, a pessoa fica mentindo e isso vira um hábito, né? Tem aquela famosa frase, né? Mente que nem sente. Infelizmente, nós temos muitos casais assim, nos casamentos de um modo geral, algumas pessoas têm esse hábito. É preciso corrigir algumas coisas que são importantes aqui, e eu queria ler a Bíblia, a Palavra de Deus, para a gente meditar nisso. Porque alguns casais usam a mentira como arma de defesa, né? Cometeu algum erro, fez alguma coisa errada, que o outro não gostou, aí ele sabe que vai gerar problema, ela sabe que vai ter problema, e aí inventa uma mentira para poder usar como arma de defesa. E até inventa a famosa mentirinha branca. Alguns acham que isso é certo, né? Não vai fazer mal, eu vou só inventar uma mentira aqui, as coisas vão ser apaziguadas. Isso vira um hábito, isso é pecado, isso é mal diante de Deus, você mentir, e isso piora mais ainda quando você mente para o seu próprio cônjuge, para o seu marido ou para a sua esposa. Isso é agravante, né? É um agravante. Ou então dizer meias verdades. Alguns acham que uma mentirinha que seja meia verdade está podendo. Não está podendo. A mentira, mesmo sendo uma meia verdade, ela tem perna curta lá na frente, e isso vai ter problema. E a Bíblia nos aponta, nos dá sinais claros de que nós não podemos mentir, especialmente dentro do nosso casamento. Olha o que o apóstolo Paulo diz, eu estou lendo aqui, Efésios capítulo 4, verso de número 25, o apóstolo Paulo aconselha: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, deixar a mentira, por quê? Porque nós somos membros uns dos outros, nós fazemos parte do mesmo corpo. Você imagina que se nós fazemos parte do mesmo corpo, e no caso Paulo está falando aqui a crentes, a pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, você imagina fazer parte do corpo de Cristo e ainda sendo casados, não é? Tem esse agravante aí de ser casados, tem essa coisa que esse laço que nos torna ainda mais parte um do outro. Então mentir dentro do casamento é algo inconcebível, mas é algo comum, muito comum. Nós temos visto muito isso, e nos nossos aconselhamentos, quando a Ângela e eu aconselhamos casais, a gente tem notado que os casais têm dito mentiras um para o outro e não tem sentido que isso tem feito mal para o casamento. Acham que esse hábito, acham que esse costume de falar algumas mentiras, de esconder, quando não é mentindo, é omitindo, ou seja, eu não vou falar a verdade, mas eu também não vou falar nada. Quer dizer, a omissão também é um problema. Também é uma mentira. Quando você deve falar a verdade, você não fala. Você está mentindo sem falar nada, mas é uma mentira. Nós não podemos viver essa vida mentirosa, especialmente dentro de casamentos que se dizem servos do Senhor, que se dizem aqueles que querem realmente seguir a Escritura. Nós conhecemos um casal, um de nossos alunos do curso, de um marido que ele mentia sobre os horários do trabalho, não é? Ele mentia sempre
iria ficar até mais tarde no trabalho, e ele tinha um trabalho realmente estressante, né? Ele trabalhava num banco, tinha um horário meio estressante, e ele sempre mentindo, dizendo que tinha que ficar um pouquinho mais tarde, porque tinha algumas coisas que tinha que fazer, tinham dado problemas lá no banco, inventava histórias para ficar um pouco mais tarde, mas essa mentira não durou muito tempo. Não durou muito tempo porque um tempo depois, a esposa soube que ele estava adulterando, né? A estava traindo com uma colega do serviço, do trabalho, lá do banco. Interessante como as pessoas mentem e acham que essa vida de mentiras vai ficar encoberta. Não fica. Jesus disse que não existe nada oculto que não seja descoberto, que não seja revelado. É preciso tomar cuidado com essa posição e não ficar mentindo, mesmo que sendo mentiras que a gente acha que não tem nada a ver, né? E esse problema do nada a ver, né? Depois que inventaram esse negócio do nada a ver, os casais têm usado muito isso um com o outro. Eu vou só mentir aqui, mas não tem nada a ver isso aqui. Não, tem a ver. Tem a ver por quê? Porque a mentira é um componente espiritual, ela tem um componente espiritual principalmente. Olha o que diz aqui, Evangelho de João, capítulo 8, olha o que Jesus diz. Olha como é que a mentira ela invade, vamos dizer assim, o reino espiritual. Ela tem esse componente espiritual. João 8,44, Jesus diz assim: vós sois do diabo, porque que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Presta atenção, o diabo jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, se você mente, Jesus diz assim, você está se fazendo filho do diabo. Percebe que existe um componente espiritual dentro disso. A mentira, ela afeta a santidade de Deus. Mas não só isso, a mentira faz de você um filho do diabo. Ou seja, aquele que está seguindo o conselho do diabo. Quem mente, quem profere mentiras, especialmente para o seu marido ou para a sua esposa, está ouvindo os sussurros de Satanás. Satanás está lá sussurrando que ele conte mentiras ou que ele viva uma vida de mentiras. E quando você mente ou vive uma vida mentirosa no seu casamento, você está fazendo aquilo que o diabo está sugerindo para você. É o próprio Jesus que está dizendo aqui no Evangelho de João, no capítulo 8. Isso pode levar a um efeito bola de neve, né? A gente sabe muito bem isso. A mentira, você tem que contar uma mentira agora, né? Você conta uma mentira, daqui a pouco parece que as coisas vão ficando meio nebulosas e a mentira vai sendo descoberta, você tem que inventar uma outra mentira para encobrir a primeira mentira. Aí essa segunda mentira vai sendo descoberta também, porque ela é meio estranha, e aí você tem que contar uma terceira mentira para esconder a segunda, que veio para esconder a primeira. E aí essa bola de neve não para, ela vai só crescendo. Você vai tendo que inventar mentiras para esconder outras mentiras. E as mentiras vão ficando cada vez maiores, essa bola de neve cresce e ela destrói o seu casamento.